Então, pessoal, boa noite, sejam todas bem-vindas aqui nesse dia tão auspicioso nosso de estudo, né, da Bhagavad Gita. Estamos ainda na introdução e vou fazer a recapitulação do último encontro, né, que nós tivemos. Nós falamos sobre o estado, né, do devoto, a maneira que o devoto se relaciona com a suprema personalidade de Deus, né? Nós vimos que ele pode ser um devoto em estado passivo, um devoto em estado ativo, um devoto em amizade, um devoto como pai e mãe, e um devoto como amante conjugal. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo com a leitura, não é? Eu não sei se vocês já fizeram a leitura preliminar, né, mas a gente está seguindo essa sequência, né, de fazermos a leitura aqui mesmo, mas se nós combinarmos, podemos até deixar a leitura, né, sem a leitura e já começarmos a explicação, mas tem que garantir que todos leram, né, antes. Então, vou fazer a leitura, também podemos compartilhar essa leitura, né? Se no finalzinho, se vocês se lembrarem, a gente já pode determinar quem pode fazer a próxima, não é? Então, vamos lá, pessoal, hoje eu vou fazer, tá? Arjuna relacionava-se... Compartilha com a gente, mãe. Como? Compartilha com a gente o Veda Base. Não... Não tá Ai, conseguindo, não. Eu vou tentar aqui. Eu só queria lembrar uma coisa. Como falou, no estado passivo e estado ativo, né? O estado passivo, quem fala é que é o Santarasa, que é o devoto que tem a fé fervorosa, né? E o próprio nome já diz, né? O estado passivo. Significa que Deus é aquele que me protege, Deus é aquele que me guia, Deus é aquele que me ilumina, Deus é aquele que me serve. Então, nesse estado passivo, é bom a gente tomar cuidado para a gente não colocar Deus como nosso servo. Porque é o contrário, né? Porque a gente sabe, porque ele não deixa de ser, é verdade. Porque toda essa maravilha toda, a gente está aqui, não deixa de ser de uma certa forma, né? Mas a gente não pode ficar nessa compreensão de que esperar que Deus faça tudo por mim. Eu tenho que agir como um servo dele, como Dácia, né? Aí avança para Dácia. Não, eu sei que ele faz tudo isso por mim, mas eu estou fazendo tudo isso por ele. Então eu vou servir a ele, eu vou glorificar ele, eu vou praticar serviço devocional, eu vou estudar suas glórias, né? Aí já é o estado ativo, é o Dácia, é o servo. Era só isso que eu me lembrei agora quando a minha mãe estava recapitulando. muito, muito bem lembrado, Caruna. Caruna, eu não consigo compartilhar nesse momento, tá? E se você puder, você compartilha, tá bom? Eu tô pelo celular. Qual é a parte? Então, A introdução, logo depois que tem as 5 raças, na introdução, porque cada livro é diferente. Pode continuar, madre. Então, Arjuna relacionava-se com o Senhor como amigo. É claro que há um abismo de diferença entre essa amizade e a amizade encontrada no mundo material. Essa amizade transcendental não é para qualquer um. É evidente que todos temos uma relação específica com o Senhor. E essa relação é instigada com a execução perfeita do serviço devocional. No nosso atual estado de vida, não apenas esquecemos-nos do Senhor Supremo, mas também esquecemos-nos de nossa relação eterna com Ele. Cada ser vivo, dentre os muitos bilhões e trilhões de seres vivos, tem uma relação específica com o Senhor eternamente. Isso se chama Swarupa. Pelo processo do serviço devocional, pode-se reviver esta Swarupa, e esta etapa chama-se Swarupa Siddhi, perfeição de nossa posição constitucional. Ajna era um devoto, e seu relacionamento com o Senhor Supremo era em amizade. Devemos notar como Ajna aceitou este Bhagavad Gita, sua maneira de aceitar é mencionada no 10º capítulo. Então, a gente vai seguir depois a sequência. Eu vou fazer o comentário, e a Caruna também vai, dentro das possibilidades, vai me ajudando aí, tá? Dessa primeira questão, né? Que foi levantada. Gente, a gente tem um texto pequeno, mas se a gente for olhar bem, ele tem muitos ensinamentos, né? Então, esse texto daí, ele aprofunda a relação íntima, né? Que cada ser vivo, ele possui com o Senhor Supremo, né? Já deu para a gente observar, né? São 5, né? Que nós vimos ali. Aqui é destacado o exemplo de Ashwin, né? Que se relaciona com Cristo como um amigo, né?
Aí vamos explorar essas relações, né? Vamos ver lá. Tá Então, mostrando na vamos. tela, mãe? Sim. Tá mostrando o texto? Hã? Tá mostrando o texto na tela? Tá mostrando. Tá mostrando aí. Quer que leia? Qual o texto? Eu estou fazendo agora, explicando o primeiro, a parte, tá? Viu. É porque a senhora chegou aqui no Ajna, disse o do Bhagavata, né? Ajna Vacha. É. Deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida, Luma, depois a gente dá continuidade aí, tá bom? Então, assim, a, a gente viu, né, que Arjuna tinha uma amizade muito especial com Krishna, né, que transcendia completamente o limite da amizade, né? É amizade, né? Mas amizade, né, transcende o limite da amizade que nós conhecemos no mundo dito material, né? Esse mundo, o mundo comum, né? As amizades, elas são muitas vezes baseadas, né? Todos nós já sabemos, quem está aqui sabe, né? Em interesses pessoais, emoções passageiras, né? Ou mesmo identificações superficiais. Essas amizades, elas podem ser vulneráveis, né? A gente sabe disso, né? E de repente, né, pode causar rupturas, né, devido a desentendimentos, inveja, egoísmo, tantas coisas, né, que a gente pode mencionar, né, dessas amizades, das amizades no mundo dito material. Ela não é essa amizade, como se diz, eterna, né, que você é amigo para tudo, não é? Para tudo, seja lá como for, né? A gente vê uma amizade, vamos comparar, a relação de pai e mãe é diferente, né? É pai e mãe, mas assim, no fundo também tem essa amizade, e o pai e mãe jamais largam um filho, né? Essa relação de ágina, é só para nós refletirmos, né? É, a gente refletir também, né, no caso da amizade de Arjuna com Krishna, ela é completamente pura, né? Desinteressada, né? E essa relação é como eu falei, né, da mãe, né? Totalmente desinteressada. Esse tipo de relação a gente chama, né, de prema bhakti, né? Que é o amor puro, o amor devocional, sem interesse, sem expectativa de ganhos pessoais, né? E Aja não via Krishna como um ser supremo, em termos hierárquicos, né? Não via assim dessa forma, ele via assim como um amigo querido, uma relação livre de qualquer traço, né? Do eu, né? Da formalidade, ele ser supremo, né? Deus, né? Eu vou ter que, né, me reverenciar o tempo todo, não. Era relação de amizade, né? De, de um amor puro, né? Um amor devocional. Então, ele traz esse texto aí, essa reflexão. Né? E tem uma outra relação também que fala, né, que é essa relação, né, eterna, né, e específica com Krishna, que já usa um outro termo, né, que fala da alma individual, né, a diva, né, que tem uma relação eterna e única com o Senhor Supremo. Já é um outro termo, né, chamado de Swarupa. Karuna acho que sabe muito bem explicar essa questão, né, Karuna? A Swarupa é a forma eterna, a forma verdadeira. É a sua verdadeira identidade. Rupa é forma, sua verdadeiro, né? Eterno. É verdadeiro, né? A verdade. Verdade limpa, pura. Então, todos nós temos uma forma pura, transcendental, e eterna, com a qual nós nos relacionamos com o divino. Essa é a É, nossa sua. é tipo uma identidade espiritual, não é? Uma associação, né? A nossa identidade verdadeira, o nosso verdadeiro ego. Isso. E muitas vezes a gente esquece, né, dessa associação, dessa conexão, né? Por isso Isso. que é Quanto mais, importante. quanto mais se associa com Deus, com os devotos, mais a gente manifesta externamente a nossa Swarupa. Quando a gente mais se envolve em Maya, com o mundo de Maya, mais a gente manifesta a ilusão. A gente manifesta máscaras, ilusões. A gente vai criando máscaras, criando formas, criando personagens para interagir com o mundo. Mas cada vez mais que a gente interage com o divino, faz um serviço devocional, cantando Maha Mantra, a gente vai quebrando, retirando essas máscaras e sendo cada vez mais espontâneo. E nessa espontaneidade,
a gente demonstra a nossa Swarupa, que é a nossa verdadeira identidade. Isso. Né? Então, assim, quando realmente nós entendemos a nossa essência, né, espiritual, aí nós chamamos de Swarupa. Isso é a natureza eterna do ser, né? Aí nós vimos aí, né, com o estudo anterior, que existe vários tipos, né, dessa relação, né, que a gente acabou de falar, né, das almas, né, de todos nós podemos ter com Krishna, né, como servos, Dácia, né, como Karuma falou, como amigo, né, como pai, como amante, Madhurya, isso sei. E algumas dessas manifestações, né, de relação, né, tem a relação de amizade também, que é o Shakyarasa, né, Karuna? Sakarasa. Shakyarasa, né? E tem a relação de Ashoda, de Nanda Maharaj, né, manifestação paternal, parental, né? Vatsalya Rasa. Vatsalya Rasa. Então, aí tem outro assunto, você vê que foi um texto pequeno, aí trouxe, né, essa questão do Swarupa, e traz também sobre o processo, né, do serviço devocional, o Bhakti Yoga, porque a gente tem, assim, uma coisa assim, para a gente se lembrar sempre, né, que vivemos cobertos de ignorância, né, que chama avidya. Prabhu sempre fala dessa questão do avidya, né, das influências de Maya, da energia ilusória, né, e não faz esquecer da nossa verdadeira identidade espiritual, que é a nossa relação com Krishna, né, nós vimos tudo isso aí. Então, o serviço, né, por que é importante o serviço devocional, o Bhakti Yoga? Porque é um processo de despertar, né, de despertar a espiritualidade e dissipar essa ignorância, né? E fazer com que nós reconectamos com Krishna. Eu acho que aqui nesse grupo, eu acho que a gente já tem essa percepção, né? Do engajamento do serviço devocional com sinceridade, né? Gradualmente, né? Não é assim uma coisa, vou fazer, vou me entregar e esquecer de si, não. É algo, né, que é gradual, né? Conquistado, né? A nossa Swarupa que vai se revelar aí. Né? Então, que é chamado de Swarupa Siddhi, né? Que é, que é essa perfeição de nossa posição, né, constitucional, que é quando alcançamos essa etapa e ela redescobre sua relação original com Krishna, né? Que é único, olha uma coisa que é interessante, né? É único para cada alma. Gente, a minha relação não é igual à sua, não é igual a da Karuna, não é igual a da Vera. Cada um tem a sua relação específica. Alguém quer falar alguma coisa ou quer fazer alguma pergunta? Eu queria ilustrar esse exemplo que a minha mãe falou, né, de que cada um tem a sua... Desculpa, não sei se alguém quer falar. Cada relação única com Deus, né? É na dança da raça, a dança que é feita nessa lua cheia, né? Na dança da raça, cada golpe dançava com Krishna. Krishna se manifestou em vários, né? Krishna é um só, eu estava dançando com Radharani. Mas cada golpe dançava com Krishna também. E quando foi que a dança da raça perdeu o êxtase, né? Quando uma das meninas olhou para Krishna dançando com a outra, falou: Nossa, ele está dançando com a outra também. Ele está dançando diferente da forma com que ele dança comigo. Eu quero dançar com ele daquela forma, entendeu? Essa questão de olhar para o lado do outro. Né? A gente vê assim, eu estou numa fila. Se eu mudar de fila, veja, tente mudar de fila. Eu estou numa fila que minha fila está devagar. A fila do lado está andando rápido. Se eu tentar mudar de fila, provavelmente aquela fila vai ficar mais lenta. E se aquela fila ficar realmente mais rápida, lá na frente eu posso ver a consequência do que aconteceu. Né? Muitas vezes a gente tenta burlar, né? Tenta diferenciar, tenta olhar para o lado do outro, tenta olhar para a grama do vizinho. Quando a gente faz isso, a gente perde a nossa relação individual com o divino, com Deus. Nossa relação individual com cada um. Né? Eu tenho uma relação individual minha com minha mãe. Minha irmã tem outra, meus outros irmãos têm outra. Se eu começar a querer invejar a relação que minha irmã tem com minha mãe, eu vou perder a relação com minha mãe. E aí a gente vai estudar lá mais na frente na Bhagavad Gita que é melhor você executar o seu dever de forma imperfeita do que realizar perfeitamente o dever do outro.
Significa é melhor a gente viver, tomar conta da nossa vida, praticar nosso serviço, do que tomar conta do serviço do outro. Isso é dito, né, que como cada alma tem sua relação individual. Então, cada alma com Deus, com todo, e com todas as entidades vivas. Então, é para a gente prestar atenção na nossa relação e não ficar pensando que a religião do outro é diferente, ou um guru falou assim, outro guru falou assado, e qual guru que está certo? Todos estão certos. Não existe, esse guru está certo, aquele guru está errado. Eu vou observar o que aquele guru diz, condiz com o que eu penso, condiz, faz sentido para mim, me faz crescer, me faz amar melhor a Deus. Perfeito, eu vou seguir. O que aquele outro guru diz não me ajuda, então não vou seguir, mas deixa ele seguir o caminho dele, deixa ele ter os seguidores dele. A fato da crítica, né? Se eu estou criticando, significa que eu estou invejando. Significa se eu critico, né? Significa eu naquele lugar faria diferente. Ah, ele faz errado, significa que eu naquele lugar faria certo. Então, isso é um sintoma de inveja, né? Toda crítica é um sintoma de inveja. É um sintoma de olhar a relação do outro e querer aquela relação do outro para mim. A ideia é a gente se satisfazer com a nossa relação com Deus, nossa relação com os indivíduos, nossa relação com as nossas coisas, né? Sem querer interferir na relação do outro. Me veio aqui agora para lembrar desse ponto. Essa que você está trazendo, Caruma, isso é muito significativo, não é? Essa questão da relação, porque observando, né, essa questão, né, do querer, né, fazer o que o outro, ou observar o que o outro fez e tal, tira você totalmente do foco, né? Porque você está no foco, né? Mas aí você está no foco de olhar, entende? Aí você perde essa conexão, né? E isso como você colocou, né? Se querer o que o outro tá, né? Realmente é total inveja. Nós já até conversamos sobre isso, né? Em outro momento. E esse é algo que para a gente refletir sobre essa questão, né? E porque, assim, quando você vê, por exemplo, a Ágina mesmo é um exemplo perfeito, né? Como um devoto pode viver um relacionamento íntimo com o Senhor, né? A gente tem esse exemplo de Ágina, porque ele é um guerreiro que é envolvido em seus deveres materiais, ele é envolvido nos deveres, né? Mas não perdeu sua conexão devocional com Cristo, não entendeu? Sua amizade era baseada na confiança, no amor, na reciprocidade, né? São coisas que a gente precisa se atentar, né? Aí você vê que a Bhagavad Gita, ela fala assim, a Bhagavad Gita foi falado por Krishna para Arjuna, justamente porque ele sabia que Arjuna era um devoto querido, né? Traz isso na Bhagavad Gita, que você faz a leitura, né? Logo nisso. Era capaz de entender a verdade transcendental que Krishna queria transmitir. Então, a gente colocando, né, no lugar de Arjuna está representando todos nós, né, que buscamos entender esse propósito da vida, né, essa relação nossa com o divino, como Karuna colocou, mas ele estava focado só no dever que ele tinha que cumprir, né, só nas questões dele, né. Mas na frente, você falou aqui que a arte não estava envolvida nas questões materiais. Envolvido como dever, como a senhora acabou de falar. Envolvido como dever, mas não como apego. Lá na frente no Gita, Krishna vai falar para Arjuna. Arjuna, luta pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração perda ou ganho, vitória ou derrota, felicidade ou fracasso, né? Sucesso ou fracasso, tristeza ou felicidade. Somente faça, sem essa consideração. E aí eu me lembro, né, que é da passagem de Jesus Cristo que fala, né, que esteja no mundo, mas não seja do mundo, né? Habitai o mundo, mas não deixai que o mundo habitai dentro de você. Né? Você está interagindo pelo dever, mas não pelo apego, não pela... Quando você não deixa o mundo habitar você, né? Você está habitando o mundo, mas ele não está dentro de você, te contaminando. Isso. Compreender esse ensinamento, né, vai dar para a gente um incentivo maior para a gente se aprofundar nessa prática, né, do Bhakti, né, do serviço devocional. E esse meio é que vai fazer com que a gente desperte, né, nossa relação, né,
muitas vezes esquecida, né, com o Supremo, né, passa despercebido. Eu sei que no nosso caso aqui, que nós estamos estudando, estamos acompanhando, né, aí eu também falando sobre o geral também. Então, assim, que a gente até, né, que a gente tem o sadhana, que através, né, do canto dos santos nomes, a leitura das escrituras, da associação com os devotos, como a Karma falou, acabou de falar, né, do serviço interessado. Então, cada devoto meditando sobre sua própria relação única com Cristo é um passo, né, de desenvolver, né, essa relação com o Senhor. Né, vocês poderiam estar, minha Swarupa, com a minha sarupa, né? É isso, cada um de nós temos que parar, é como a gente falou logo no início, cada ciência individual, né? Para se entender, né? A gente identifica a sua roupa com aquilo que traz felicidade, uma felicidade interna, uma felicidade sem fim. Nossa, isso aqui me traz muito prazer, muita felicidade. Isso aqui faz o bem para todos, porque não é aquela felicidade de apego, né? É uma felicidade egoísta que só faz bem para mim. É uma felicidade que faz bem para todos e me satisfaz muito bem. Pode ser o cuidar de uma terra. Nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui me traz muito prazer. Então, a minha sorupa é de um cuidador de terra, né? Só um exemplo. Aquilo que dá um prazer imenso, um prazer divino, aí a gente quando começa a identificar quais são as características dessa forma. Só que, assim, existem linhas devocionais que o guru ajuda dando esse Siddha Pranali, indicando qual é a forma que o guru consegue observar, né? Mas aqui no Brasil não é tão conhecido, tão difundido assim. Isso aí, né? Essas perguntas, elas surgem na gente assim, né? Qual é a minha sarupa? Surge naturalmente, quando a gente se engaja, né? Nessa prática, né? Sincera, do serviço devocional. A gente vão surgindo essas perguntas, né? E nós, né? Para tentarmos, assim, compreender essa nossa relação com o Senhor, né? Assim, que acho que essa parte aqui, eu acho que já deu para a gente, né, comentar, e eu gostaria até de saber de vocês também, né, o que vocês conseguiram compreender, qual a conclusão que vocês trazem aí, a Vera, a Márcia, a Ana, né, o que vocês trazem, assim, de conclusão, né? O ensinamento foi pequenininho o texto, mas você vê quantas coisas, né, ela trouxe, né, para a gente fazer reflexão. É. Alguém quer falar? É muito importante essa interação, né? Porque a gente, nesse momento, a gente coloca para fora, né, o que conseguimos captar. Qualquer coisa pode ler novamente, algum pedacinho do texto aí, não sei se vocês têm, e vou até marcar, né, agora mesmo, quando concluirmos, até onde paramos. Vamos continuar, mãe, a leitura, já que as minhas não estão falando. Alguém quer falar? Quer colocar alguma conclusão? Não? Está claro para vocês sobre a amizade de Ágina com Krishna, né? Era uma, é, era uma amizade comum, né? Uma diversão sublime de Prema Bhakti, né? Eu acho que você deixou bem claro, né? Acho que... Graças, né? Se deixou claro, né? Graças a Deus, né? E a gente vai aí nessa meta de nós buscarmos essa conexão, né, com Krishna, reconhecendo essa relação, né, que existe dentro de si, dentro de cada um de nós, né? E essa redescoberta, né, através do serviço, né, com o serviço constante. E você pode até perguntar que serviço, né? É como a gente acabou de dizer, a leitura das escrituras, né? O entendimento, o amor e a compaixão, né, que a gente pode ter, né? Porque a Adna agiu assim, né? Ela teve total confiança, né? Isso aí vai nos levar também a fazer essa reflexão, a importância, né, da prática, né, devocional e a inspiração para a gente alcançar, né, nossa própria Swarupa, assim, a realização de nossa identidade, né, eterna com o Senhor Supremo. E a gente teve essa conversa, né, porque se você está cuidando do que o outro está fazendo, disso, daquilo, você deixa de desenvolver sua própria Swarupa, né, sua, né. Sim, Ana. Vamos ver a Ana. Vou ver a Ana.
Então, assim, eu estou numa fase de muitos questionamentos, né, a respeito de Deus e da relação da gente com Ele, mas acho que, assim, eu penso que, pelo menos para mim, é um pouco diferente, porque lá naquele momento não era a Era de Kali, né? A Arjuna não sabia que ele era Deus. Então, assim, era muito fácil eles se tornarem amigos, né? Eles se gostaram, eles tinham um relacionamento de amigos. Agora, trazendo isso, estou falando de mim, tá? Para minha realidade, como desenvolver um relacionamento de amizade desinteressada, já partindo do ponto que eu sei que eu estou interessada em ter uma amizade com Deus, sabe? Então, assim, não é uma coisa de eu ter encontrado Tulasi na sala dos mantras, que eu fiz o mapa com Devananda, a gente se tornou amigo e de repente eu descubro que Tulasi é Deus, sabe? Não é exatamente assim que acontece, né? A gente já está querendo uma amizade com Deus. Você está querendo um relacionamento de mãe e filho com Deus, né? Um relacionamento de que Ele é seu pai ou de que Ele vai ser seu esposo. Então, assim, essas coisas me levam a questionar um pouco, assim, sabe? Porque, assim, não sei se isso é tão tranquilo para a gente, sabe? Porque para ele era um outro momento, era uma outra era, ele não tinha preocupações do meu dia a dia, né? Ele se tornou amigo de alguém e de repente ele descobre que aquele cara é Deus, né? Só que assim, não sei, pode ser até que realmente você é uma guru para mim, tá? Você sabe disso e eu já te falei. Mas, assim, sei lá, né? E aí, sabe, eu encontrei a Tulasi por acaso e de repente ela é Deus. Ok, talvez fosse um processo bacana de acontecer. Mas se não for assim, se isso não acontecer, né, já existe um viés aí nesse relacionamento, né? Eu já estou pretendendo ter um tipo de relacionamento com Deus. Não sei se eu estou me fazendo entender. E pode ser que isso seja uma coisa que só eu estou pensando, né? Só eu estou questionando, né? Como a gente vai desenvolver isso de um ponto de vista onde a gente deseja ter um relacionamento puro, se a gente já está desejando ter um relacionamento? Entende? Alguém mais que, nesse ponto de vista da Ana, vocês se identificam? A Vera e a Márcia se identificam assim também? Eu sim, muito com ela. Identifico muito. É. E a Márcia? Eu não fui tão profundo. Eu fico falar, pode ter uma relação de mãe para filho, pode ter uma relação de amizade, ter uma relação de vários tipos de relação. Eu imagino assim, mas realmente era outra situação. Ele não sabia, né, que ele era Deus, né? Aí ele já não tinha essa, como que é uma devoção, né? Ele tinha uma relação mais importante aí de amizade, quando ele de repente se deparou que ele era Deus. Realmente deve ter sido um impacto. Mas eu não me botei muito no lugar dele, eu recebi a informação e armazenei. Entendeu? As perguntas que vocês trouxeram é bastante interessante e assim, e profundas até, não é, dessa questão, né? Por isso que a gente tem, assim, a relação personificada, não é uma relação impessoal, né? É uma relação íntima, como a Ana colocou, né? Eu vou deixar para a Karuma dar a explicação, né? Ela tem mais aprofundamento, né, nesse aspecto aí, de anos de estudo, não é? Ana colocou, eu estou fazendo com a você minha guru, né? E eu vou dizer que daqui a pouco eu descubro que a Tulasi é Deus, né? As qualidades, né? Nós somos centelhas, né? Minúscula, né? Das qualidades de Deus, mas temos em nós também Deus, né? E você sente essa relação, dessa conexão, né? Mas, né? Deus é Deus, né? No caso, né? E essa relação é uma relação parecida,
com a relação que nós temos também, uma com outra, uma com cada um de vocês. Eu vou deixar a Caruna dar a explicação aí, que eu tenho certeza que a minha filha ela vai ter mais clara para colocar. Pode ir, Caruna? Bom, assim, a gente faz parte da natureza material ter um interesse. Não tem como fugir. A gente sempre vai fazer algo porque a gente sabe que toda ação tem um resultado. Se eu sei que toda ação tem um resultado, eu vou agir com interesse. Só que aí a gente vai ver, né? A gente vai direcionando, né? Ah, mas como é que eu vou me relacionar com ele se eu já sei que ele é Deus? Aí não vai ter uma relação espontânea. Você vai praticando. Só pratica. Ah, mas eu já sei. Assim, eu sei que é outro momento, é outro contexto. Mas a gente só vai praticando. E praticando com o tempo. É porque, como eu falei, né, mais cedo, que a gente vai criando máscaras, né, criando formas, criando personagens. Mas com o tempo, com a prática, cantando Mahamantra, fazendo sadhana, estudando, essas máscaras, essas formas vão sumindo aos poucos, né? O que diz a escritura, né? A gente chega lá. Essas máscaras, elas vão sumindo, vão desaparecendo, e a forma vai aparecendo naturalmente. Então, naturalmente, a sua relação, ela vai aparecer. Pode ser de amizade, pode ser de servidão. Pelo que vocês já conversaram com a gente, comigo aqui mais, né, durante os estudos, o humor de santa, né, que é esse humor inativo, vocês já apresentaram. Vocês já apresentaram Deus como o pai de vocês, já apresentaram Deus como o Senhor, né, já se apresentaram como servo. Então, essas formas já se aparecem naturalmente. Então, com o tempo, mas essa relação externa. A relação íntima, que é a relação que falou, né, a Swarupa Siddhi, né, fala no texto, que ela vai naturalmente despertar. A gente não deve, o ideal é a gente não deve, para evitar esse interesse, né? Estou me aproximando por interesse. Então, não é sair buscando ansiosamente qual é a minha relação, eu tenho que descobrir, não. Vou praticando um serviço devocional, vou cantando japa, e naturalmente ela vai despertar. Quando ela despertar, você não vai nem perceber que ela despertou, só vai estar sendo. Né? Se eu acho que eu despertei, se eu acho que eu estou vivendo de uma forma, na verdade ainda é uma forma falsa. Quando ele é natural, né, espontâneo, aí sim que é a real, a relação real. Então a gente vai vivendo, vai direcionando a nossa tendência, né, de esperar um resultado, nossa tendência de imaginar algo, de tendenciar, mas a gente vai com a fé de que um dia é o eterno vir a ser, é o servir. Servir é vir a ser, né, eternamente, nunca é. Se eu acho que já é, né? Eu só sei que nada sei. Se eu acho que eu já sei, é porque eu não sei de nada. Então a gente vai sempre buscando ter essa relação eterna. Vai sempre buscar. E um dia essa relação vai ser espontânea. E nesse dia a gente vai perceber essa orientação, né? Enquanto eu estou buscando, realmente eu estou buscando a espera de um resultado. Mas a gente vai buscar, né? Não vai deixar de buscar, a gente vai buscar que ela desperte um dia. Não, eu quero essa. Essa é a minha relação com Deus. Minha relação de Deus é de mãe, então eu vou forçar a ser mãe de Deus. Não é dessa forma, né? Ela vai despertar naturalmente. A gente vai se esforçar com isso. A gente se esforçar com o quê? Com estudo. Eu só posso saber conhecendo, né? Se eu quero servir um amigo, eu tenho que conhecer. Se eu quero dar um suco, ele vai na minha casa. Eu vou receber um amigo agora mesmo. Na quinta-feira vai chegar um amigo na casa de minha mãe. E aí eu vou pensar o que eles vão almoçar, eles vão tomar café da manhã, eles vão jantar. O que eu vou servir para eles? O que foi que eu fiz? Eu perguntei: olha, vocês comem o quê? O que é que vocês tomam de café da manhã? O que é que vocês almoçam? O que é que vocês gostam de fazer durante o dia? Vocês querem descansar ou querem passear? Para a gente servir melhor, a gente tem que conhecer a pessoa. Para a gente conhecer Deus somente através das escrituras reveladas. Existem várias escrituras reveladas, né? Então a gente vai buscando a associação que mais se assemelha com a gente. Como eu falei, né? Como ele falou lá em cima do texto do Swarupa, né? A sua forma é aquela que te dá um prazer interno, um prazer real. É um prazer verdadeiro. Se está te dando um prazer verdadeiro, significa que é essa relação que deve ser continuada. Se está trazendo tristeza, está trazendo ansiedade, infelicidade, não, essa relação não está legal.
Essa orientação assim, que me veio dessa pergunta, que foi uma pergunta bem difícil mesmo, viu? Isso, né, Aninha? Então assim, né, com Karuma, a reflexão que me veio agora, né, com as falas, a explicação da Karuma, né, é assim, quando a alma, ela desperta o amor por Krishna, ela simplesmente não consegue imaginar a existência sem ela, sem Krishna, entendeu? É um paramate, uma ligação, né? Que o amor é amor, né? Então, tanto, por exemplo, assim, a gente comparando o amor, né? O amor, que você ama o seu netinho, né? Ama seu cachorrinho, né? Ama o seu filhinho, né? Aí, o se amar Krishna, só a diferença é que quando você ama Krishna, e Krishna é infinito, né? Aí dá essa sensação de amor infinito, né? Aí, sim, quando ama, como não sei se eu estou fugindo um pouco, né? Por interesse, é um amor finito, um amor que pode acabar, pode se arrebentar, né? Pode, qualquer momento, né? Tem, né, um problema, né? E que você deixa, né? Aquilo de lado, né? Mas com Krishna já é diferente, né? Não sei se ajudou. Ajudou. Eu vou me ausentar 5 minutinhos, tá? Não existe rompimento, né? Quero falar isso, né? Eu, É um entrelace, né, no coração, né? eu vou precisar de 5 minutinhos e já volto. Tá certo. Tá bom. Então, gente, eu achei assim, avançamos o horário, né? Eu estava querendo até ler em sânscrito, né? Aquele texto, a sequência. Mas a gente deixa para a próxima aula, né? O que é que vocês acham? Disponibilidade? Vamos interromper? O que é que vocês acham? O que eu falei agora, por último, completou alguma coisa? Eu gostaria de saber a opinião, esclareceu? Como é que está sendo o sentimento agora, né? É porque, assim, a gente está lendo bem com paciência, né, essa parte da introdução. Essa parte da introdução é muito significativa, porque ela traz toda essa abrangência, né, da literatura, né, o conhecimento total, né, e na introdução dá para a gente captar bem. E quando a gente começar a fazer a leitura dos versos, nosso entendimento vai ser outro. Por isso que a gente está caminhando assim bem lentamente, né? Passo a passo. Não sei se isso está cansativo para vocês, eu gostaria de saber a opinião. Eu vou. Alguém quer falar, Ana? Você conseguiu, Ana, captar aí? Como é que está seu sentimento? Então, gratidão pelas respostas de vocês. E eu acho assim, né, esse estudo do Bhagavad Gita, ele pode ser feito de várias maneiras, e por isso que as pessoas falam, cada vez que você lê a Gita, você entende de uma maneira. Mas assim, eu particularmente estou gostando muito do que está sendo feito aqui, eu tive ausente em várias aulas, porque tive doente, depois eu viajei, mas eu acho que assim, dentro das possibilidades de estudar, você pode somente ler o texto, né, e ficar ciente, mas a gente está fazendo uma coisa que é ler e refletir sobre aquele texto. Então isso, mesmo que, por exemplo, eu não tinha lido antes, mas mesmo que a gente não tenha lido antes, a possibilidade de estar refletindo sobre o texto, do meu ponto de vista, é melhor. Porque ao refletir, a gente tem questionamentos, a gente tem dúvida, a gente tem perguntas. Se a gente só lê, parece que é um conhecimento estático, mas não é. Cada uma de nós vai entender de uma maneira. E quando a gente deixa isso livre, a gente vai falando e questionando, eu acho que é legal, porque vem as dúvidas à tona, vem os sentimentos, como semana passada que a Kátia colocou, né? Foi bem significativo e importante, depois a Vera complementou a Kátia, e foi bom, né? A visão da gente de Deus como um criador e tudo mais, assim, é uma visão que está arraigada nos nossos ensinamentos religiosos, e a gente não tem como fugir disso, né? Então, assim, a gente agora está entrando em contato com outro tipo de Deus, que tenta ser até amigo, né? Ou que quer ser marido, né? Então, são visões muito vanguardistas para um conceito católico, vamos supor, onde Deus era o Senhor de tudo. E essas leituras e os ensinamentos com os quais eu estou contactando agora me fazem questionar várias coisas.
né? Não só isso que eu perguntei hoje, mas assim, a natureza mesmo de Deus, né? Assim, quando a gente tá lá na igreja, né, a gente pensa que Deus é bom o tempo todo, Deus é pai e tal. E assim, a gente agora está tendo a possibilidade de conhecer Deus como uma pessoa. E como uma pessoa, né, eu estava ouvindo uma música, gente, sei lá se estou me estendendo muito, mas estava ouvindo uma música que era o Chandramukha cantando, que é uma música que ele fala das várias encarnações, né, de Krishna. E a música é uma graça, né? Eu gosto muito dessa música. E ele fala, glórias a Krishna encarnado como peixe, glórias ao Senhor do Universo e tal. A música é muito bonitinha. E quando a gente pensa naquilo, ele também, de alguma maneira, ele evoluiu dentro do conceito do próprio Deus, né? Ele passou por vários momentos. Então, quando a gente olha um Deus assim, ele fica mais factível de poder ser um amigo, de poder chegar perto, né? Parece que assim é diferente esse conceito de Deus, né? Então, assim, a gente estudar aqui como a gente tem estudado e ter a liberdade de questionar e de raciocinar em cima disso é muito bom, porque eu acho que a gente cresce na visão da gente de Deus, né? Não é aquela coisa estática, tá no céu, ele é o Criador. A gente tem que aceitar. Assim não, né? Ele é dinâmico, ele é peixe, mas ele também tem 16 mil esposas. Ele é azul, né? Então, esses são muitos deuses dentro de um Deus só, né? Essa compreensão sua está ótima, Ana, é assim mesmo, né, essa questão, né, assim, esse questionamento você pode ser colocado no grupo, a gente pode ter à medida que vocês vão lendo, por exemplo, a gente está tendo essa aqui agora, mas assim, não se limite só, pega o texto novamente, faz a leitura, faz a reflexão, como você colocou, cada vez que a gente lê, a gente compreende diferente, a gente tem uma outra percepção, né, e esse diálogo é que vai dar para a gente esse amadurecimento, né, dessa relação, né, porque como a Karuma começou até lá falando, não é que a gente não vai ter uma relação, né, de pedir coisas para Deus, né? Deus, gente, ele não tá para servi-lo, né? Não, né? É uma outra percepção, mas isso a gente vai mais adiante, a gente vai mais avançando nessa parte do conhecimento, né? Entendeu? É o Bhakti, né? O serviço que temos, né? Essa relação. Né? Voltando aqui, viu? Se quiser. Oi? Tá. Vai continuar aqui? Você ouviu o que a Ana falou? Não, não ouvi não. Cheguei agora. Ah, certo. Tá. A Ana estava falando, assim, sobre a questão do entendimento, né, dessa relação, né, e essa possibilidade que temos aqui de estarmos esclarecendo, procurando entender, né, para entender essa relação com Deus, não é, e que de uma maneira que flui, não é, que cada um de nós podemos expressar. Mais ou menos isso, né, Ana? Né, nossos sentimentos e é isso aí. Aí eu estou falando para ela que pode jogar as perguntas lá no grupo, né, que a gente vai tentando esclarecer. Vera, você quer falar, então, aqui, nesse momento, não é? Você quer falar um pouquinho do seu entendimento? É assim, é muito importante, Vera, nesse diálogo. Eu coloquei a minha posição. Como a gente colocou, cada um de nós tem a nossa percepção. Somos seres individuais, né? Exato. Olha meu rostinho como é. Meu Assim, DNA não é igual a ninguém. eu fico assim encantada, assim, a forma que a Ana coloca as coisas, assim, ela joga de uma forma que eu fico assim, sabe, boquiaberta, eu me sinto assim, então, meu Deus, não tenho conhecimento nenhum, e eu fico assim fascinado quando eu vejo ela falar, como você e como a Márcia. Então, eu fico assim como uma aluna, assim, lá no fundo da sala, escutando, assim, e tentando assimilar tudo que vocês falam. Que às vezes eu tenho uma dificuldade, mas não sei colocar como ela coloca. Tem Como a esse Márcia e você coloca. sentimento, Verinha, esse Então, mesmo sentimento. eu estou tentando assimilar, aprender, e aprender também. Mas, assim, eu estou, assim, maravilhada com esse estudo, porque isso acho que vai me ajudar bastante a entender. A gente pode até fazer diferente, por exemplo, eu quando encerrar aqui a gravação, eu já vou estipular alguém que queira fazer a leitura, se alguém de vocês quiser ler, explicar, sinta-se à vontade, a gente faz um complemento, entendeu? Está aqui aberto, né, que nós estamos, assim,
não, eu que sei, eu que estou passando, não. Aqui eu estou aprendendo junto com vocês, né? Essa leitura está me fazendo ensinar, fazer reflexão, né? Hoje eu tive um dia bastante corrido, mas eu peguei 10 minutos e fiz uma leitura antes de começar, né? Aqui, eu fiz o curativo agora à tarde. Saí, e depois eu tive que abrir a sala, e foi assim, corrido, né? Mas estamos aqui juntas, né? E é isso, né? Podemos compartilhar esse conhecimento, que eu sei que vocês, cada um de vocês tem muito o que falar, né? Tem muito o que trazer para a gente. Marcinha quer também, Ana levantou a mão. Vamos lá, pessoal. Pode falar, Márcia, depois eu falo. E não sei se a Márcia está podendo, né? Porque acho que à noite sempre ela está em atendimento. Quer deixar alguma mensagem, Márcia? Oi, então é que eu já estou arrumando aqui o marido para a gente pegar o menino lá na aulinha dele. Fica tranquila. Está tranquilo. A gente está Beijo. aprendendo, caminhando devagar, sem pressa, e agradeço muito esse momento. Tá? Obrigada, Márcia, por você estar fazendo essa sessão com a gente, porque vocês aqui presentes é o estímulo que a gente tem, né? Tanto você lá, como a gente cá também, para estarmos estudando e tentando progredir nesse conhecimento, tá? A Ana, então vamos fechar, Ana. Não, ia dizer para a Vera, assim, que eu não penso nisso sozinha não, sabe, Vera? Mas o Devananda me obrigou a entrar numa sala de TTS, Tratado Teorema dos Sonhos. É um desafio para mim, não acordar cedo, porque eu acordo todo dia, mas é um desafio estar ali, entrando em contato com aquele conteúdo. É um conteúdo muito desafiador, né? Então, eu tenho muita resistência àquilo, mas é esse tipo de pergunta, se Deus é bom o tempo todo, se Deus existe, como é, são provocações dele. E eu agradeço muito a ele por fazer esse tipo de provocação, porque acaba me obrigando a pensar nisso. Né? Por que é que a gente tem esse pacote fechado de que Deus é bom, né? E, eu aprendi assim que ele é bom, mas será que ele é? Assim, não é nem dizer que ele não seja, mas será que é? Né? E ele sempre fica falando, olha, a gente é um pensador livre. Vamos ver, pensa a respeito disso. E de tanto ele fazer esse tipo de questionamento, eu, assim, tenho começado a me questionar sobre esse tipo de coisa também, né? Qual é a nossa relação? Qual é a relação que a gente quer com Deus? Qual a relação que a gente está acostumado a ter com Ele? Então, assim, vai ser bom se você entrar numa sala dessas. Não para aceitar o que as pessoas dizem, mas para a gente começar a ter a postura questionadora. Porque, às vezes, a verdade que é dita não combina com a verdade que está no nosso coração. E aí bate com o que a Tulsi e a Karuna estão falando, que cada um tem o seu próprio relacionamento com Deus, né? Então, assim, a gente pode acreditar que Deus é bom o tempo todo, a gente pode acreditar num Deus que vai fazer o que eu quero, sabe? Hoje foi dito aí, né? Nesses 5 estados de relacionamento com Deus. Nossa, quantas vezes a gente não sai da posição de um servo de Deus para querer que Deus faça coisas para a gente, né? Quantas vezes? Então, assim, acho que essa coisa que a gente está tendo aqui, né, da liberdade de falar entre si e de poder trazer questionamentos é muito legal. Mas eu não nasci assim não, tá, minha amiga? Ivananda me obrigou a entrar nesse negócio de TTS, e aí lá eu comecei a ter um pensamento que discorda de alguns pensadores lá, né, de alguma das meninas. Eu comecei a achar que aquilo ali não era exatamente assim. E eu não coloco lá, não, tá? Eu mando áudio para ele, ó, tô pensando nisso. Ele hoje me mandou uma resposta, que, baseado nessa música aí que eu falei para vocês, né? Eu mandei uma mensagem para ele. É a música do Chandra, vou postar no nosso grupo, é muito bonitinha. E aí ele falou, se você for ver as teorias de evolução, você vai ver que a evolução dos avatares
combina com a teoria de evolução. Então, assim, Deus também está em evolução. Nossa. Porque ele já foi aquilo tudo, peixe, tartaruga, e cada um deles tem uma lila, tem uma história tão incrível, né? Cada um desses avatares. Irama é a melhor história de todas, com Hanuman, aquele macaco incrível. Cara, isso me fascina. Então, olhar para um Deus que ele é tudo aquilo, né? Ele é Rama, que é o cara perfeito, o governante perfeito, mas ele é a tartaruga. Olhar para isso, eu acho que aproxima Deus da gente, sabe? Ele estava ali vivendo aquelas histórias incríveis que a gente ama, eu amo escutar. Então, assim, isso é um Deus que eu quero ir para ele, né? Ele viveu aquilo tudo, sabe? Não é o Deus que está no céu, é pai, é bom o tempo inteiro. Não, ele rasgou Hiranyakashipu. Cara, o cara rasga a gente. Mas ele também faz coisas lindas, né? Então, assim, chegar nesse ponto aí, para mim é muito legal. Porque ele é um Deus que, sabe, vale a pena. O cara era do mal, ele rasgou, foi lá e rasgou, né? Não foi bonzinho. Não tentou convencer o cara a passar para o lado do bem. Ele rasgou com unha de leão, né? Então, assim, e a tartaruga que gira aquele oceano de leite, sabe? Cada história. E Hanuman, Irama, libertou a mulher lá do outro. Hanuman destruiu tudo. Esse cara é bom o tempo todo. Esse cara tem facetas, né? Aí, assim, para mim, ele é real, sabe? Então, me inspira, como a gente falou na semana passada, a achar que eu também vou conseguir chegar num ponto melhor do que o que eu estou, né? É mais fácil pensar assim do que um Deus que está no céu e é bom o tempo inteiro. Nunca vou chegar ali. Ah, vai morrer e vai ficar com ele. Pô, por quê? Merecimento? O que eu fiz para estar com ele? Não dá, né? E achar, né, Torna mais real, né? e achar que nossa vida é direcionada só por ele, né? Que tudo que acontece é ele, como se a gente não tivesse responsabilidade nenhuma. Pois é, sabe? E aí, eu posso dilacerar alguém pelo simples fato de querer rasgar alguém. Não é pelo fato de que eu sou Deus, né? Vou ali e rasgo. Quantos aí não estão rasgando gente? Então, sabe, assim, olhar as coisas, né? Traz ele para perto da gente, né? Fala, Marcinha. Desculpe, gente, falo demais. Acho que o telefone da Márcia conectou aí. Me lembrou o mantra de Hiranyakashipu Vakshaha Shilatanka Nakalaini Então, Nrisimha Bharato Nrisimho Yato Yamitato. Eu fazia esse mantra à noite, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode montar o grupo aí para aprender, viu? Trouxe uma boa reflexão. Já que vocês comentaram aí sobre Nrisimhadeva, Hiranyakashipu, aí só para lembrar, né? Onde foi que vocês que estudam, né, Ayurveda, onde foi que Nrisimhadeva rasgou Hiranyakashipu? Né? Qual é o chakra que está ali? O plexo solar, o ego, a falsa identificação, né? É cama, né? Desfrute, o desejo. Ou eu faço, tipo assim, eu sou superior, eu sou mais forte de todos, ninguém é superior a mim. Quem é esse seu Deus? No passatempo, ele pergunta pro filho, né? Quem é esse seu Deus? Eu vou matar esse seu Deus, eu vou cortar ele no meio. Ninguém é superior, né? Que ele fala para Lada, né? É que Pralada sempre fala, né? Pralada que ele, no Santarasa, né? Via Deus em toda parte, em todo lugar. Aí fala assim, seu Deus está onde? Aí Pralada responde, Yato Nrisimho, Yamitato Nrisimha, o seu Nrisimha está aqui, o seu Nrisimha está lá. Yato, Yamitato Nrisimha. Onde quer que eu vá, onde quer que eu vá, seu Nrisimha está. Né? Meu Senhor está, seu Vishnu está. E aí, ele está dentro daquela pilastra? Sim, ele está dentro daquela pilastra. Então eu vou cortar seu Deus no meio agora. Aí arranca, né, pega a espada e corta o Deus, a pilastra ao meio. Então esse ego, esse orgulho, ele vai lá e destrói esse ego. Ele rasga, dilacera. Então, lembrando disso, né, que a gente também coloca nessa posição de que nós somos pequenos, ínfimos, né? Se a gente olhar para o céu, vai ver aquelas pequenas estrelas que estão lá no céu são gigantes galáxias. E a gente aqui não é nada.
Essa lembrança. Então, deixa essa mensagem final da Karuna, né? E a gente vou tirar aqui a gravação agora nesse momento, né? E pegar agora as tarefas, né? Para o próximo encontro. Jai, Radhe. Deixa eu tirar aqui.